Alguém que desde a sua infância até a hora de sua morte viveu uma vida intensa e cheia de aventuras. Ele é uma daquelas pessoas cujo você ainda pode até não conhecer a história, mas com certeza já ouviu seu nome. Billy the Kid, a maior lenda do Velho Oeste. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos viajar através do Oeste mais uma vez, trilhando a biografia do fora da lei, Billy the Kid. Ele que em sua curta vida matou muitos homens, fugiu 3 vezes da cadeia, lutou na guerra mais famosa do Velho Oeste e que inspirou muitos filmes. Enfim, eu espero que gostem e, como sempre, bora começar do início. Henry McCarthy. Esse é o verdadeiro nome de Billy. Ele nasceu em Nova York, o mais longe possível do Oeste, em 1859. Sua família era composta por pai, mãe e 2 filhos, contando com ele. Ele era o irmão mais velho. Porém, o pai do garoto morre quando ele ainda era uma criança. Sua mãe então decide se mudar para Indiana, onde ela se casa novamente, e depois a nova família vai se mudando cada vez mais para o oeste, chegando no Kansas e depois, enfim, no Novo México. Prestem bem atenção, porque é aqui que tudo começa. Henry chega no Novo México já com 14 anos de idade e só tem mais 7 anos de vida pela frente. Eu não menti quando disse que foi uma vida bem curta. Sua mãe morre de tuberculose e é a partir desse ponto que o garoto começa a se perder para o crime. Ainda nessa idade, ele comete o seu primeiro roubo e vai para a cadeia pela primeira vez. Ele, junto de um amigo, tenta roubar roupas de uma lavanderia, mas acaba sendo flagrado e preso. Henry consegue fugir da cadeia, porém não poderia mais ficar na cidade. Ele tem que se despedir do seu irmão mais novo para sempre. Henry vaga pelo deserto, sobrevivendo através de furtos e roubos de cavalo, indo cada vez mais rumo ao oeste. Aos 17 anos, chegando no Arizona, o garoto já é um foragido e procurado. Sendo assim, decide adotar um novo nome. A partir de agora, Henry se chama William Bonney. Mas essa tática não funciona por muito tempo. Afinal, ainda com esses 17 anos e ainda no Arizona, William Bonney pratica o seu primeiro homicídio. Era uma noite num salão, um daqueles clássicos bares de Velho Oeste. Na cidade em que William Bonney estava morando, existia um ferreiro com fama de ser brigão mesmo e que implicava muito com ele. A paciência do jovem William foi se esgotando e a gota que fez o copo transbordar foi quando o ferreiro o empurrou e o derrubou no chão nessa noite com a intenção de começar mesmo uma briga. Quando William cai no chão, a sua arma acaba caindo também para longe. E aí foi aquela coisa. Os dois olharam para a arma sabendo que quem alcançasse primeiro ficaria vivo. Basicamente, o garoto não teve escolha. Ele matava ou o ferreiro mataria ele. Uma testemunha, inclusive, foi quem disse isso. Então William alcança a sua arma de volta e dá um tiro no ferreiro. Não se sabe exatamente quando isso aconteceu, mas é por volta desse acontecimento, agora com um homicídio no currículo, que surge o nome Billy. Não sei se vocês perceberam, mas Billy é um diminutivo de William Bonney. E The Kid veio automaticamente depois por causa da sua idade, ele era um mero garoto. E assim surge Billy the Kid. Enfim, Billy foge dessa cidade e depois volta, mas é capturado imediatamente pelo juiz local, mas consegue fugir facilmente mais uma vez antes que a polícia em si chegue. Agora, antes de fugir de vez da cidade, ele rouba um cavalo e vai embora de volta rumo ao Novo México. Porém, esse cavalo é roubado por índios quando Billy estava no meio do deserto entre uma cidade e outra. E aqui temos mais um episódio na vida desse cara que parece cena de filme. Ele termina de atravessar quilômetros e quilômetros do deserto a pé por vários dias, sem comida, sem água,
tendo que se virar de qualquer maneira. Ele chega nessa próxima cidade, na fronteira entre o Arizona e o Novo México, morrendo de fome, morrendo de sede, doente, muito fraco. Por sorte, lá ele tinha um amigo e a mãe desse amigo cuida dele até que a sua saúde volte. Billy então termina sua viagem de volta para o Novo México. Agora, com 18 anos, Billy conhece o fazendeiro John Tunstall. Parece que essa foi a melhor e mais importante amizade na vida de Billy. John Tunstall realmente parecia gostar do garoto, tendo não só o acolhido, como também dado presentes. Billy ganhou um cavalo, uma arma melhor, roupas novas, era a primeira vez que ele colocava uma bota que ninguém nunca tinha usado antes no pé. E o mais importante de tudo, um emprego de verdade. Billy passou a trabalhar como cowboy na fazenda de John, mas a paz não durou muito tempo. Acontece que estamos no condado de Lincoln. O poder econômico, a soberania dessa cidade era disputada por dois grupos de fazendeiros, cada grupo, cada lado, contando com seus líderes, seus contatos políticos e, claro, seus pistoleiros. Eram praticamente duas máfias. John Tunstall era o líder de um desses lados e uma guerra, literalmente, uma guerra se iniciou quando ele foi assassinado. Billy decidiu entrar no grupo dos reguladores, afinal, além de levar aquela disputa à frente, uma das motivações dos reguladores era de vingar a morte de Tunstall. Eu quero deixar bem claro que não estou exagerando quando eu uso o termo guerra, tanto que esse episódio ficou conhecido como a Guerra do Condado de Lincoln. A cidade e os seus arredores se tornaram um verdadeiro campo de batalha. Foram muitas emboscadas, caçadas, tiroteios, assassinatos, e a guerra só terminou, inclusive, depois de um tiroteio que durou 5 dias, onde o sócio e advogado de John acabou morrendo também. E sem mais um líder, aquele lado acabou perdendo muita força e, consequentemente, algum tempo depois, a guerra. Aliás, a guerra em si pode até ter terminado, mas sempre ficam os acertos de contas. Então conflitos menores continuaram acontecendo de qualquer forma. Os reguladores acabam se dispersando, o grupo acaba e Billy volta à sua antiga vida, voltando uma gangue de ladrões de gado. Até que algo curioso acontece. Ainda em Lincoln, mais um daqueles acertos de contas, Billy acaba testemunhando um covarde assassinato de um importante advogado. Com essas informações, Billy decide enviar cartas ao governador do Novo México, Lew Wallace. Billy queria negociar essas informações e, depois de algumas cartas trocadas, após uma longa conversa, os dois chegam num acordo. Billy daria seu testemunho completo sobre o assassinato do advogado e mais o que ele soubesse sobre a guerra, e sua recompensa seria a anistia. Billy queria o perdão pelos seus crimes. Porém, o governador tinha uma condição. Billy teria que se deixar ser preso pelo xerife local até o processo terminar. E ele aceita e cumpre a sua parte. Billy faz uma declaração completa sobre o assassinato do advogado e testemunha no tribunal. E após o seu testemunho, várias semanas se passam e ele não é solto. O jovem Billy envia algumas cartas para o governador, porém não recebe mais as respostas. Foram 3 meses no escuro, esperando por uma boa notícia, até de vez aceitar que tinha sido traído pelo governador. É apenas depois disso que ele decide fugir da cadeia pela 2ª vez. E mais alguns dias depois da fuga, Billy descobre que pela primeira vez sua cabeça tinha sido posta a prêmio. O próprio governador, após descobrir que ele havia fugido, mandou que distribuíssem cartazes. Billy the Kid, procurado vivo ou morto, por uma recompensa de $500. Isso, calculando a inflação e convertendo para nossa moeda, daria em torno de R$70 mil aqui no Brasil nos dias de hoje.
Na história, chegamos então em 1880. Billy está com 21 anos de idade e com um prêmio gigante sobre a sua cabeça. E óbvio que isso chamou a atenção de muita gente, inclusive peixes grandes. Um deles era Pat Garrett, caçador de recompensas e xerife da cidade de Lincoln. Pat Garrett juntou alguns dos seus homens formando um grupo que iria de encontro contra a gangue de Billy, que estava foragido e bem longe de Lincoln. A cidade de Fort Sumner foi o palco do primeiro encontro entre Pat Garrett e Billy the Kid, que resultou num grande tiroteio entre os dois lados. Apenas um dos capangas de Billy morreu nesse primeiro encontro e depois todos se dispersaram. O segundo encontro, na verdade, foi uma emboscada mais pensada e preparada por Pat. A gangue de Billy já foi encurralada num lugar isolado e nem deu tempo de darem tiros, não tiveram chance de resposta, foram rendidos muito rapidamente. Tendo sucesso na sua busca e captura, Pat agora tinha que fazer a viagem de volta, passando por várias cidades, até mesmo Las Vegas. E o grupo era sempre recebido por uma multidão curiosa que queria ver Billy. Billy the Kid já era famoso, sua história já circulava em vários jornais, incluindo do outro lado do país, lá na outra ponta distante, onde ele havia nascido, Nova York. Ou seja, ele estava famoso do oeste ao leste, de norte a sul também. Mas enfim, Billy the Kid estava preso pela terceira vez. Ele foi julgado em abril de 1881, culpado por vários crimes e condenado à morte pela forca. A data de sua morte foi marcada para 13 de maio daquele mesmo ano. Morrendo nessa data, Billy teria apenas mais um mês de vida. Com a sentença de morte marcada, Billy foi transferido de volta para Lincoln e, já sabendo de sua fama, dessa vez fizeram de tudo para que fosse impossível ele fugir, o deixando vigiado dentro da cela do último andar do tribunal da cidade. Numa certa noite, Pat Garrett estava fora de Lincoln. Um dos vigias havia ido jantar do outro lado da rua e Billy ficou sozinho com o último vigia. Ele então pediu para ir no banheiro, que ficava do lado de fora do tribunal. Enquanto estavam já voltando para a cela, Billy, que caminhava na frente do vigia, aproveita que o mesmo não enxerga suas mãos para ir escorregando elas para fora das algemas. E depois de fazer a curva num dos corredores, ele ataca de surpresa o policial, roubando a sua arma e o matando em seguida. Billy sabia que ainda existia o segundo policial e sabia também que ele jantava do outro lado da rua. Rapidamente, o garoto correu até o escritório do xerife e lá alcançou uma espingarda. Imediatamente correu para uma janela e lá avistou a rua, o exato momento em que o segundo vigia estava para entrar de volta no tribunal, já atento depois de ouvir os tiros e com a arma na mão. Então Billy the Kid grita: "Olhe pra cima, velho, e veja o que você recebe." E eu acho que eu nem preciso descrever o que o velho recebeu depois de olhar pra cima. Essa foi a terceira fuga de Billy the Kid da cadeia, uma que era para ser impossível. Ele então, mais uma vez, rouba um cavalo e foge da cidade. Reza a lenda que ele cantava enquanto galopava, deixando Lincoln de uma vez por todas. O governador põe uma nova recompensa com o mesmo valor de $500 sobre a cabeça de Billy. A partir daqui, tudo é meio nebuloso e um detalhe ou outro podem ser diferentes de acordo com quem conta a história, de acordo com a fonte. O que eu posso afirmar com certeza para vocês é que, após essa terceira fuga da cadeia e agora já condenado à morte, os jornais inflamaram notícias de Billy por todo o oeste e além dele. Se passando 3 meses depois dessa fuga, foi só então que Pat Garrett, mais uma vez, conseguiu pistas
E lá se foi o xerife caçador, seguindo mais uma vez os rastros de Billy the Kid, descobrindo que ele estava morando na casa de um amigo, nos arredores de Fort Sumner, aquela cidade onde eles tiveram o seu primeiro encontro e tudo mais. Pat Garrett chegou na casa desse amigo de Billy no cair da noite e ficou conversando com ele por algumas horas. Já estava bem escuro quando de repente Billy simplesmente entrou pela porta da sala. Tudo aconteceu assim, de repente e muito rápido. Acontece que Pat Garrett estava sentado num canto escuro da sala e Billy the Kid foi revelado por parte da iluminação ao entrar pela porta. Suas últimas palavras foram: "Quem é? Quem é?" Ele perguntou 2 vezes sem enxergar direito quem era aquela figura escura no canto da sala. Porém, se Billy estava surpreendido e indeciso, Pat estava enxergando muito bem e havia achado quem procurava. Billy chegou a sacar sua arma bem rápido, mas imediatamente recebeu um tiro no peito. Nos dias seguintes, os jornais já anunciavam a morte do lendário fora da lei, Billy the Kid. O governador, sabendo que Billy estava morto e não precisava mais se preocupar com o próprio pescoço, não pagou a recompensa de Pat Garrett, ou seja, o governador traiu também o xerife, mas os moradores de Lincoln e várias cidades vizinhas se juntam levantando uma recompensa de mais de $7.000 para o xerife depois de ficar sabendo disso aí. Muitas pessoas, porém, não ficaram tão satisfeitas assim, indagando se Pat Garrett não havia emboscado Billy injustamente, afinal ele teve todas as vantagens. O xerife então se sente na necessidade de contar a história e chama um amigo jornalista. Juntos eles escrevem um livro chamado A Autêntica Vida de Billy the Kid. Esse livro não vendeu tanto na época, mas hoje em dia é praticamente uma relíquia, um artefato do Velho Oeste, sendo considerado não apenas uma biografia de Billy, mas também uma fonte confiável de como era viver naqueles tempos, como as coisas funcionavam, ou fonte de inspiração para vários filmes e tudo mais. Enfim, senhoras e senhores, essa foi a vida e a morte de Billy the Kid, o fora da lei mais famoso do Velho Oeste. Eu espero que tenham gostado e, como sempre, eu gostaria de mandar um abraço para cada um dos apoiadores que fazem esse trabalho aqui possível. Um abraço especial para o Robert Lopes e a Márcia Yates, os vilões do nosso covil. Até o próximo vídeo e fui!